Tem uma outra informação, o senador Flávio Bolsonaro, ele subiu nas intenções de voto e empatou com o presidente Lula. Pelo menos foi isso, o que mostrou uma pesquisa divulgada pela Atlas Bloomberg nesta quarta-feira. Flávio Bolsonaro aparece com 46,3%, enquanto o presidente Lula está logo atrás, com 46,2%. A gente considera esse um empate técnico por conta de uma diferença bem apertada entre Flávio e Lula e também a margem de erro do levantamento, que é de 1 ponto percentual. Cerca de 7,5% dos entrevistados não responderam neste cenário. A pesquisa também questionou qual era o maior medo ou preocupação dos eleitores com o resultado das eleições deste ano. Mais de 47% têm medo do presidente Lula conquistar a reeleição para o seu 4º mandato. Quase 45% temem a eleição de Flávio Bolsonaro na presidência. Cerca de 7% dos entrevistados rejeitam esses dois cenários. Chamar os nossos comentaristas, começar com o Bruno Musa. A performance de Flávio Bolsonaro cresceu e empatou com o presidente Lula em um eventual segundo turno. Você, Bruno, quais aspectos precisamos destacar nessa elevação de Flávio Bolsonaro? Vou bater, Caniato, na mesma tecla que a gente vem batendo desde que o Flávio começou a sair. Quando você faz uma análise de risco-retorno, digamos assim, a probabilidade da diminuição da rejeição de Flávio, que já é, segundo essa pesquisa, menor do que do Lula, ele tem uma probabilidade muito maior de conseguir não apenas diminuir ainda mais a sua rejeição do que o próprio Lula, como também ver a sua aprovação aumentando e a do Lula caindo. Vamos explicar rapidamente aqui o porquê. O primeiro ponto que eu sempre coloco é que o Lula está nessa estrada há 30, 40 anos, não apenas como candidato, mas também como chefe do executivo pelo 3º mandato. Um mundo completamente mudado, um mundo polarizado e um mundo onde começa a eleger presidentes não apenas sob o ponto de vista econômico, que é um histórico que a gente vê em vários países. Agora a gente vê também o campo ideológico atuando bastante forte. E mais, os números econômicos anabolizados por um gasto público que tem um fôlego limitado começa já há um bom tempo a dar sinais de que a população mais pobre. A gente estava conversando no grupo, aqui no nosso grupo, ontem, acho, e o Mota e eu trazendo dados importantes da perda do poder de compra do trabalhador no setor privado, a despeito daquele trabalhador no setor público que teve um aumento muito maior. Só que no setor público é um número muito menor, apesar de ser uma máquina extremamente inchada, do que aquele setor privado. Consequentemente, grande parte da população viu seu poder de compra ser deteriorado ao longo dos últimos anos. E mais, o seu endividamento está nas nuvens, não apenas do Estado, mas também das empresas e das famílias, estimulado por uma mentalidade de um governo que sempre falou: endivide-se, consuma. Isso anaboliza o PIB, que traz números bons, olhando sob o ponto de vista de uma manchete. Mas, na prática, a perda do poder de compra do trabalhador, do brasileiro médio, ela é real, muito real. Ao passo que Flávio Bolsonaro jamais esteve em campanha presidencial. Lembremos, ele está na pré-campanha. E mesmo assim, ele já ganhou muitos pontos e, segundo essa pesquisa atual, ultrapassou Luiz Inácio Lula da Silva. Então, são vários pontos importantes a ser mencionado. E veja só, nessa semana também, nós tivemos mais um aumento de impostos de 1.200 produtos de tecnologia, sob aquele antigo pretexto de que faz bem para a indústria nacional. Ninguém mais acredita nisso. Aí o Nicolas vem e faz um vídeo hoje no Instagram dele que já conta com 25 milhões de visualizações. Qual é a relação disso com a pesquisa? Cada vez mais as pessoas estão sendo impactadas e percebendo que o encarecimento da vida é para financiar um governo. Aquela mentalidade, aquele modelo desenhado lá nos anos 80 e nos anos 90 não funcionam mais. Pois é, esse levantamento Atlas Bloomberg projetando um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. Flávio apareceu numericamente à frente de Lula, 46,3%, e Lula registrou 46,2%, só que empatados pela margem de erro. Agora, Dávila, tem um aspecto que é interessante, que vai ao encontro do que você costuma destacar. 47% tem medo da vitória de Lula, 45% temem a eleição de Flávio e 7% rejeitam
os dois cenários. Enfim, como avaliar essas informações e esses números destacados por esse levantamento? Bom, primeiro a boa notícia e depois o desafio. A boa notícia, traduzindo tudo que o Musa falou numa única frase, o brasileiro quer mudança. Ele não aguenta mais o que está aí. Ele não aguenta mais morar num país violento, caro, no qual o governo come cada dia mais o dinheiro do nosso bolso, ou por meio de inflação, ou por meio de aumento de imposto e taxas. Está aí, 75 milhões de brasileiros inadimplentes. Esse é um número inadimplente. O brasileiro não consegue cumprir as suas obrigações financeiras porque a gente vive num país com a maior taxa de juros do mundo. Então, é nítido o sentimento que o Brasil quer mudar. E hoje, por ausência de outros candidatos na direita, o que representa a mudança é Flávio Bolsonaro. Então você pega o sobrenome Bolsonaro, a vontade de mudar e um candidato que se lançou oficialmente está ocupando esse espaço. E aí mostra esse crescimento do Flávio Bolsonaro. Agora, esse crescimento tem um teto, e esse teto é determinado pela rejeição, o nível de rejeição dos dois candidatos. E aí tem um outro número que não está na pesquisa da Atlas Intel, mas está em outra pesquisa, que 42% dos eleitores de direita gostariam de votar num outro nome que não tivesse o sobrenome Bolsonaro. Então tem um campo gigantesco para misturar essa vontade de mudança com outro nome. Daí a minha aposta aqui, que o PSD vai lançar o nome do candidato Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, com 80% de aprovação, um nome forte. E isso vai baralhar um pouco o jogo, ou pelo menos vai trazer uma alternativa a candidatos, a eleitores de direita que gostariam de apoiar um outro nome. Então, aí que eu acho que vai começar a ter uma real dimensão do tamanho das candidaturas. Então, o grande desafio de Flávio é diminuir a rejeição. Ele tem capacidade para isso? Tem, eu acho que todo mundo tem, ainda mais ele. Mas a entrada de um candidato mais competitivo vai embaralhar um pouco mais esse jogo. Então eu acho que nas próximas rodadas de pesquisa, uma vez anunciada uma candidatura, tende a Flávio não crescer tanto por causa da alta rejeição, a não ser que ele consiga diminuir a rejeição, e deve aparecer o candidato do PSD, que eu entendo que vai ser Ratinho Júnior, começando a crescer. Mas é preciso se perguntar, os outros partidos não perderam tempo ou não estão perdendo tempo? Não seria um momento para já lançar as pré-candidaturas? Quero colocar também a nossa audiência nessa discussão, porque a enquete do dia trata justamente desse levantamento. A pergunta que nós publicamos, tanto no portal da Jovem Pan quanto no YouTube: o bom desempenho de Flávio Bolsonaro nas pesquisas pode promover desistências de candidaturas e estimular um processo de união da direita? Você, Bruno, aposta nisso? Acha que assim, se Flávio mantiver percentuais lá em cima, no alto, sempre garantindo a segunda colocação e beirando a primeira colocação, isso pode fazer com que os outros partidos desistam e abracem esse projeto? Olha, pode ser um ou outro, mas eu não acho que serão todos, não. Eu acho que no primeiro turno haverá um cardápio maior, digamos assim, até mais candidatos à direita. O que eu sempre me coloco aqui, meu posicionamento, que eu acho isso extremamente saudável. Desde que no segundo turno, seja ele quem for, haja uma estratégia muito mais relevante, muito mais importante, de entendermos que o projeto macro como um todo é dar um fim a um governo conduzido pelo PT por uma mentalidade que não tem a ver simplesmente com o nome A ou o nome B, mas sim uma mentalidade que ficou parada no tempo e que leva o país ao atraso e não leva o país ao incremento de produtividade, a um ganho de renda, enfim, real, em termos reais que eu estou falando. Então, eu acho que é importante que, principalmente nesse segundo turno, haja essa interpretação de precisamos estar juntos, deixarmos de lado as nossas micro diferenças e pensarmos no macro. Mas me parece que está desenhando para isso. No cenário atual que nós temos, é bem provável, ou melhor, se fosse hoje seria Flávio e Lula, mas
que esse outro lado, esses outros candidatos, esse outro cardápio que eu mencionei, pudesse se aglutinar ali no segundo turno. E me parece, ao compararmos o que havia das pessoas, das conduções dentro da política, das discussões, dentro do que foi em 2022 e agora, inclusive, digamos, no, entre aspas, papo de rua das pessoas, como estão essas conversações nas rodas, me parece que sim, que há uma urgência maior de uma interpretação que no segundo turno, seja ele quem for, precisa ter uma estratégia de união em torno desse nome para vencer o Lula. E a matemática, ela é implacável. Se olharmos friamente os números, realmente é isso. Se Lula não ganha no primeiro turno, que eu realmente não acho, e houver essa estratégia de junção de todo mundo, a matemática mostra. A chance de vitória, ela é quase que total.